Esse assunto eu já queria ter com vocês em outro momento, tá? Era um vídeo que eu tava prevendo fazer muito em breve, mas eu acho que hoje, com a entrevista do Henrique Gaed na Atlético, todo o cenário esportivo que o Clube Atlético Paranaense vem vivendo e todo o cenário político que o Clube Atlético Paranaense vem vivendo, eu consigo separar muito claramente dois Atléticos. Pode parecer doideira, mas eu consigo claramente separar dois Atléticos. Ah, Tiago, como assim separar dois Atléticos? O Atlético do Petralha e o Atlético do Barbieri. E eu sei que essa parte política, essa parte administrativa influencia o campo. Como eu sei que o campo influencia a parte política e administrativa, mas eu sinto vibes diferentes nos dois Atléticos, eu sinto momentos diferentes, eu sinto intenções diferentes. E eu acho que, de alguma maneira, esse cenário político pode até estar protegendo o campo. Ou pelo menos tomando porrada num certo momento para o campo. Que é, basicamente, o Atlético do Petralha. Um Atlético em caos. Mário Celso Petralha sendo extremamente questionado, Mário Celso Petralha sendo extremamente cobrado, Mário Celso Petralha sendo extremamente botado em dúvida. Então, assim, o Atlético de Mário Celso Petralha, acho que ele nunca teve tão perto de ruir, no sentido do Petralha sempre ser sempre ter sido uma pessoa muito sólida dentro do cenário do Atlético. Mas eu acho que a partir desse momento de rebaixamento, de estabilidade política, de saídas de aliados políticos, a imagem do Petralha ela tá afetada, mas mais do que isso, né? A credibilidade do Petralha tá afetada. Aquela imagem que ele tinha de grande gestor, do melhor dirigente de todos os tempos do futebol brasileiro, não tá servindo mais, parece. É uma roupa que não tá servindo mais pro Petralha. Então, no final das contas, o Atlético, politicamente, ele vive um momento de muita estabilidade. Na questão da cobrança por SAF também, é um ponto que eu acho que pesa sobre a atual gestão. A questão de ter personagens que fizeram parte de forma muito relevante ano passado no rebaixamento, como é o caso do Márcio Lara, e o Márcio Lara ainda não ter saído do clube, eu acho que não deixa de ser uma questão, sabe? Eu acho que o Atlético ele tem mil motivos para questionar a administração do clube, no sentido de quem tá vendo de fora tá ficando apavorado. Eu acho que o Atlético ele nunca passou essa imagem, bicho. Acho que o Atlético nunca tinha passado essa imagem de quem tá vendo de fora, olha com tanto receio, olha com tanto medo, olha com tantas dúvidas, olha com tantos questionamentos. O Atlético ele sempre passou uma imagem de a crise pode acontecer no campo, mas fora dele a gente está estável. E não que o Atlético, assim, questão de gestão não esteja bem. Tem a questão da dívida do potencial construtivo, que é outro peso em cima da gestão Petralha, porque aí tira de vez a narrativa do clube organizado, né? Então, assim, o clube teme perder essa narrativa também, tenho certeza disso. Então, assim, muita coisa acontecendo. Muita coisa acontecendo nessa parte de gestão do Atlético. E se você for pegar só essa parte, eu acho que o Atlético não subiria, não. Eu acho que o Atlético não subiria, não. É muita instabilidade, é muito questionamento, são muitas dúvidas. Eu acho que o Atlético não subiria mesmo. Eu acho que é pra gente falar com tranquilidade que o Atlético ele vai subir é por olhar o que está sendo feito no campo. Porque são atléticos diferentes, né? Muitas cobranças que acontecem em cima do Petralha são também por causa de 2024. Em 2024 ainda tem um peso muito grande na memória do torcedor. Acabou de acabar, né? Então, o Atlético de 2024 é um Atlético de protesto, é um Atlético de cobrança, é um Atlético de dúvidas, é um Atlético de incertezas. E o Atlético de 2025 ele tá tentando nascer dentro desse cenário, né? Parece ser muito louco por parte desse Atlético que tá tentando se formar dentro de campo, agir e atuar num cenário de tantas situações negativas. Só que ao mesmo tempo é quem vai reconstruir o Atlético. O Atlético monta um elenco basicamente novo, saem as principais lideranças, saem mais de 20 jogadores. E o que acaba chegando? Mais de 15 jogadores, novas lideranças, um novo comando técnico. E querendo ou não, são esses caras que vão bater o martelo se o Atlético vai subir ou não. A partir do desempenho desses caras que o Atlético vai bater o martelo se vai subir ou não. E esses caras, eu acho que eles estão tentando fazer um bom trabalho. Eu acho que dentro do campo o Atlético vem fazendo um bom trabalho na temporada, tanto em questão de montagem de elenco. Eu sei que para muitos o fato de ainda faltar um zagueiro é até traumático, pensando em 2024,
Mas se você for parar pra pensar no time titular hoje do Atlético, que a grande maioria considera um bom time titular, puta, Léo foi reforço, Dudu foi reforço, Raul foi reforço, Patrick foi reforço, Juliano foi reforço, Isaac foi reforço, Luiz foi reforço, Velasco foi reforço. Então acho que o Atlético, em questão de mercado, conseguiu reconstruir, conseguiu reformular, conseguiu dar passos importantes para ter material humano suficiente para subir para a primeira divisão. E agora é dentro de campo, né? E no final das contas, agora é dentro de campo. E dentro de campo que é o mais importante. E dentro de campo que o Atlético vai se afirmar. E dentro de campo que o Atlético vai se bancar, vai se justificar. Porque no final das contas, é um Atlético que ele tem um ponto que é muito importante desse Atlético que está sendo formado, que é um Atlético que começa no Campeonato Paranaense. E o Campeonato Paranaense ele vai gerar dúvidas, mas ele vai gerar certezas. Esse que eu acho que é o grande ponto que assola o Atlético nesse momento. O fato de ser um Campeonato Paranaense que vai gerar dúvidas e não vai gerar certezas. Ah, em que sentido? Cara, se o Atlético ganhar todos os jogos do Campeonato Paranaense, ainda vão existir pontos de interrogação. O pessoal vai falar, mas a gente já viu isso em outros momentos acontecer, isso não significa nada para a Série B. Se o Atlético é eliminado agora pro Azures, vai gerar uma catástrofe esportiva, já existe uma catástrofe política e o clube vai ruir. Então, pro Atlético, o mundo ideal a partir de agora dentro de campo é tentar ter grandes atuações o máximo que ele conseguir. Que pelo menos o torcedor ele vai se sentir, mais nessa relação de confiança com dentro de campo, com o Atlético do Barbieri. Porque o Atlético do Petralha, eu acho que ele vai precisar ralar muito para reconquistar a confiança do torcedor. O Atlético do Petralha vai ter que ralar muito para ver o torcedor comprando o barulho desse cenário político novamente. Petralha, por motivos que ele mesmo plantou, acho que ele conseguiu cavar um Atlético muito instável. E acho que ele muito dificilmente vai recuperar a moral que ele tinha com o torcedor. Enfim, dois Atléticos. O Atlético que entra em campo é o Atlético do Barbieri, é o Atlético que está tentando se reconstruir, é o Atlético que está tentando o acesso para a Série A. E eu espero do fundo do coração que tudo dê certo dentro de campo, porque no final das contas, fora de campo, ano passado já foi instável e dentro de campo também. Espero que esse ano, pelo menos dentro de campo, a gente consiga subir para continuar essa reconstrução a partir do momento que a gente sobe para a Série A, né? O Campeonato Paranaense, dentro desse processo de reconstrução, é a primeira fase, a Série B é a segunda fase, voltar para a Série A é a terceira fase, voltar para uma competição internacional, voltar a brigar por títulos, voltar a ganhar títulos. O Atlético já está no início de tudo que vem pela frente. Espero do fundo do coração que as coisas elas emplaquem da melhor maneira possível, mas hoje eu consigo ver esses dois Atléticos. Um Atlético que eu quero distância, que é o Atlético do Petralha, e um Atlético que eu quero ver crescendo, que é o Atlético do Barbieri. Valeu? Tamo junto, é nóis. Daqui a pouco tem live do jogo, tá? Conto com vocês.